Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. No vídeo de hoje, então, a gente vai mostrar um projeto para um falante full range de 4 polegadas. Quem me acompanha sabe que eu usei esse falante por um bom tempo no painel do meu carro. Recentemente eu fiz um negócio com o meu carro, acabei tirando todo o som dele e resolvi montar um projeto de uma caixa acústica para usar aqui na minha ilha de edição. A ideia é te mostrar como é que eu desenvolvo o projeto para essa caixa, assim como a gente fez nos outros vídeos, né? Algumas pessoas andaram me mandando e-mail perguntando sobre a caixa de subgrave que a gente iria fazer para o Sub 800 da Oversound. Calma aí que a gente ainda vai fazer essa caixa acústica. Só que eu estou desenvolvendo algo bem interessante que demanda um pouco mais de tempo, mas logo eu vou estar trazendo ela aqui pro canal, certo? E antes que você pergunte sobre a caixa da semana passada que a gente fez aqui, o que acontece é que um amigo se interessou nela e ele está decidindo qual acabamento que vai colocar. Tudo indica que eu nem vou ficar com aquela caixa, ela já vai ser vendida para esse meu amigo e ele mesmo vai decidir fazer a pintura por lá e o acabamento dela, certo? Esse falante então é um IASTEC, tá? A versão 1452. Ele sofreu umas modificações, ele na verdade era branco o cone e eu coloquei uma pigmentação para deixar um pouquinho escuro, porque como ele ia ficar em cima do painel do meu carro, eu não queria que ele amarelasse, tá? Mas esse falante originalmente ele é branco e com uma outra calota, e eu particularmente acabei mudando e colocando essa calotinha aqui nele. Esse falante a gente consegue encontrar em eletrônica, tá? Por menos de R$50 você consegue comprar um falante como esse, e a proposta aqui é exatamente mostrar que com pouco investimento você já consegue fazer algo bem interessante mesmo. Esse aqui eu já procurei, infelizmente não encontrei, foi um amigo que encontrou numa eletrônica para mim, mas o pessoal da Souza Custom, por exemplo, tem. Eu não tenho relação nenhuma com o site, mas vou deixar aqui embaixo. Com certeza o Josué lá pode te ajudar com falantes desse gênero, ou você pode procurar em eletrônica. É claro que a parte ruim é que ele não vem com parâmetros, não tem todo um suporte técnico, aquela coisa toda, mas eu particularmente acabo medindo, eu uso o equipamento para medição, então eu sei avaliar o falante que eu preciso para minha aplicação. É um falante que sobe muito bem, né? Eu já fiz as medições dele, porque eu já usava ele no meu carro, mas eu fiz as medições novamente para mostrar para você. Eu usava nessa coluna daqui, na parte do painel, que foi moldada essa coluna, e que inclusive essa coluna já tinha um anel feito de acrílico, né, para fazer o acabamento do produto, como você acabou de ver aí na imagem. Eu pretendo utilizar também ela para fazer acabamento nessa nossa caixa acústica, certo? Mas claro, eu imagino que você deve estar super empolgado para ver o projeto, então vem cá dar uma olhada no meu computador. Então vamos lá, para falar do projeto. A princípio, isso aqui seria o design da caixa, o que eu estou buscando para essa caixa, certo? Eu já coloquei aqui então aquele anel de acrílico, né, para dar um visual nela, e eu tinha uma certa limitação de espaço, que é, como eu pretendo usar aqui, né, então do lado do monitor, eu queria algo que não fosse tão grande, exagerado, tinha uma certa profundidade, e eu não queria fugir muito das dimensões do alto-falante. Então, eu já tive aqui algumas medidas prévias, que estão aqui detalhadas para você ver, que seria a profundidade de 15 centímetros, eu não tenho muito mais do que isso aqui na bancada. A largura eu fiz de 15 também para ficar proporcional em relação ao falante, com a altura de 25 centímetros, tá? A princípio, câmera selada. E o que eu fiz então? Eu uso o Clio para fazer as medições do alto-falante, como eu não tinha os parâmetros dele, então eu estou usando o Clio aqui para fazer a medição dele, e me deu uma frequência de ressonância de 115 Hz, QTS de 0,89 com acessibilidade de 88 dB. Lembrando que é um RE de 7.4, porque é um falante com a impedância mínima de 8 ohms. Certo? O que eu acho bem interessante, é claro, gostaria de um QTS um pouco menor, me atenderia mais, porém não vai fazer feio, visto que eu estou pretendendo para esse produto. Então o que eu fiz? Eu trouxe aqui para o Bassbox, que é o simulador que eu uso para fazer, né, as simulações da minha caixa acústica, e a princípio eu coloquei aqui apenas os parâmetros prévios que saíram lá no Clio. Depois eu clico em Expert Mode, calculo o restante dos parâmetros e tenho basicamente os parâmetros completos desse alto-falante. Você vê que o próprio software já indica aqui para uma vented box, dizendo que a relação entre a frequência de ressonância e o QS desse alto-falante jogou um EBP bem alto, indicando que ele pode ser usado de repente em caixa dutada, né? O caixa ventilada. Aqui é a configuração da caixa. Eu fiz duas configurações para falar contigo sobre elas, tá? A princípio, então aqui a gente tem o que seria a da vented box. Então eu usei as dimensões que eu já tinha, então era o meu limitante, era de uma certa forma as dimensões da caixa. Então estou usando madeiras de 15 milímetros, dimensão externa, então altura de 25, 15 por 15, tá? Então me deu aí algo em torno de 2.83 de VB. Como esse falante tem um VAS de 2.96, está basicamente em cima do VAS desse alto-falante, tá? Já no caso da caixa selada também, né, exatamente as mesmas dimensões, então me deu aqui as duas configurações, com F3 em 134 na selada e no caso da dutada de 124 desceu aí algo em torno de 10 Hz, beleza?
vou fechar aqui e vou plotar as duas respostas. Então veja bem, ó. A selada ela está me dando uma característica um pouco mais planinha, uma resposta um pouco mais comportada, enquanto a dutada dá uma certa engordada aqui. Porém, por característica de tipo de caixa acústica, a selada ela assume naturalmente um slope de 12 dB por oitava, enquanto a dutada de 24 dB. Então, nesse caso, eu vou acabar optando pela selada, né? Até porque eu quero aproveitar o controle de cone que uma selada permite para mim. Certo? E sem falar que Group Delay da selada é mais controladinha, então ela tende a ter uma sonoridade um pouco mais interessante, certo? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para você também, eu fiz mais cedo a medição da resposta desse alto-falante, né? Eu fiz em bafo infinito lá embaixo e tá aqui, então, nessa parte superior tá a resposta dele, né? Mais uma vez, num bafo infinito, não tem caixa aplicada. E as duas linhas aqui, a amarela e a verde, indica basicamente o início a menos 10 dB, né, do início e o fim. Então pode ver, ó, nós estamos, se o falante tivesse em bafo infinito sem caixa, está iniciando de 129 Hz até 16.000 Hz, então indicando que ele realmente é um full range. Tem algumas variações que a gente vai controlar dentro da caixa acústica, eu vou botar material absorvente, mas você vê que ele ainda assim está variando aqui, ó, tem uma região de alta que deu ali perto dos 90 dB, enquanto essa região mais baixa está variando entre 90 e 85 decibéis, o que para mim está interessantíssimo, né? E mais uma vez, ó, a gente pode ver que a medição foi feita a 1 metro, então indicando que realmente o falante é 1 watt 1 metro, está me dando algo em torno de 90, 88, 90 decibéis, o que para mim vai atender muito bem. Então mais uma vez, essa daqui então é a configuração que eu estou tentando buscar para essa caixa acústica, certo? Então é isso aí, ó. Pretendo utilizar então ela na caixa selada, como a gente viu ali, ela vai ser um pouquinho mais controlada. A dutada teve aquele ganhozinho ali que eu não quero, não vai me agradar, mas como ela só vem até os 100 Hz, eu vou precisar de um subwoofer aqui também para preencher a região de mais baixa frequência, certo? Esse eu ainda pretendo fazer, ainda vou decidir o que é que eu vou fazer, mas no primeiro momento a gente vai começar a desenvolver a caixa para esse falante daqui. É claro que eu só vou conseguir mostrar para você na semana que vem para que o vídeo não fique tão longo e porque também ainda quero construir o passo a passo disso daí e quero trazer para você novamente. Acredito que na semana que vem a gente já vai estar ouvindo essa caixa e se tudo der certo também já com o acabamento pintado em branquinho como você acabou de ver aqui. Se tá curtindo, não deixa de comentar aqui embaixo, né? Se você já fez algum tipo de caixa, se você já resolveu colocar a mão na massa, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu, porque toda semana a gente coloca aí pelo menos 2 vídeos para contribuir com o teu aprendizado e esse tipo de conteúdo aqui porque eu quero fomentar o mercado para fazer com que você também decida colocar a mão na massa e desenvolver seus próximos projetos. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, até a próxima semana e um grande abraço.